Adelso, inspirado na ideia de Goethe, de que cada ser humano busca realizar seu ideal ao longo da vida. Como o jornalismo pode contribuir para a construção desse ideal coletivo, representado por um Estado mais justo, especialmente no combate ao racismo estrutural? O interessante do racismo estrutural é que muitas vezes a gente não consegue vê-lo, a gente não consegue estar inserido no dia a dia da gente. Então, é como se fosse uma coisa natural. Você vai passando, você vai passando. E como você disse, as pessoas elas têm os ideais, mas eu geralmente não consigo enxergar. Vamos usar os indígenas aqui do Acre, né, que a gente não consegue enxergar mesmo convivendo aqui com eles. E aí a gente acha que é muito normal o cara só ter que ficar na mata, é muito normal o cara não ter poder estudar na universidade, poder ter a mesma coisa que nós temos. Isso termina sendo um racismo que a gente não consegue identificar no dia a dia, acha até que, de certa forma, é normal. E aí o que a gente termina pregando é que, como todo mundo está vendo de uma forma normal, o jornalista também, às vezes, pode adquirir isso para ele, e no dia a dia do material que eu produzo, eu coloco isso, seja de uma forma direta ou indireta. Então, a ideia é que, primeiro, eu entenda o que é esse racismo estrutural, eu entenda como é essa sociedade, como é que, por exemplo, os indígenas, como os negros, né, vivem. Eles também querem estar no mesmo ambiente, ser inseridos na mesma sociedade, de uma forma que todo mundo seja igual. Eu, como jornalista, eu tenho que entender isso, porque senão o meu material também, de uma forma assim, eu vou levar para o público como se as pessoas não tivessem esse direito. Então, a primeira coisa, eu preciso entender como jornalista essa situação e eu preciso trabalhar o meu material para que aconteça isso. Até mesmo minhas pautas, elas têm que ser em cima do que eu possa valorizar cada uma dessas pessoas inseridas no mercado de uma forma como todo mundo é igual. Você lembra do programa dos Trapalhões? Você é novo, mas o programa dos Trapalhões. Ele tinha uma forma, um racismo ali muito grande. Sim. E as pessoas achavam isso normal. E aí a reprodução na rua era instantânea, na verdade, e todo mundo achava que aquilo era supernatural, eu podia xingar o outro como eu quisesse. E aí a gente hoje vê que a mesma emissora que fazia isso, hoje faz uma campanha contrária. Né? Então, por quê? Porque nós começamos a verificar que não pode ser assim. Que esse racismo estrutural ele tem que ser combatido, mas ele tem que ser combatido primeiro no meu olhar de que isso está acontecendo e eu preciso tomar alguma medida. Então, o jornalismo pode colaborar primeiro, criando pautas. Nesse sentido, para que eu explique às pessoas o que é isso e para que eu mostre que todo mundo é igual. Entendi. A partir do pensamento de Sloterdijk, que vê a cultura como algo capaz de transformar a própria natureza, como o jornalismo pode agir para transformar a cultura racista ainda enraizada na sociedade brasileira? Pois é, a gente vê, por exemplo, no plano de cultura, que a gente tem muito aqui na cidade, você não vê muita coisa falando sobre o negro, verdade, sobre o índio. Né? Então, assim, a gente sempre olha para as pessoas num olhar superior. Eu moro na cidade, eu tenho isso, a gente vê muito indígena na rua pedindo, então isso tudo cria um ambiente de racismo, de uma desigualdade, né, entre as pessoas. Então, eu preciso ter um olhar de que a cultura ela precisa ser trabalhada para que ela explique às pessoas toda essa agressão que elas sofrem e como eu posso trabalhar para sair. Considerando a crítica de Marilena Chayut, você acredita... Isso, exatamente. Você acredita que essa influência ainda leva o jornalismo a suavizar ou silenciar questões como o racismo? Leva. A Marilena Chayut é uma estudiosa, né, uma filósofa estudiosa desses ambientes sociais. Ela cobra, inclusive, uma responsabilidade social muito grande do jornalista, que o jornalista tem a responsabilidade social de entender a sociedade e de tentar acabar com todos esses entraves que fazem com que as pessoas não tenham as mesmas oportunidades. E aí, quando eu, como jornalista, por exemplo, se eu trabalho pautas muito mais importantes ligadas ao agro, ligadas às indústrias, eu termino deixando de lado assuntos importantes, como fome, como as pessoas que não têm espaço, como as pessoas que não têm chance de ir para a universidade. Vou lhe dar um projeto essencial, que é o FACTEM, de colocar cotas para indígenas. Sim. Pela primeira vez, nós vamos ter indígenas entrando na universidade de uma forma que abriu esse espaço. Muita gente é contra a cota de negro, não é verdade? Sim. Mas nós temos um débito muito grande com essas pessoas, porque lá atrás tudo começa no nosso país. Foi um país que escravizou, tirou dessas pessoas tudo que elas tinham. E durante séculos a gente está tirando. Eu preciso ter esse olhar crítico e eu preciso fazer alguma coisa para mudar a sociedade. E nada é
mais importante do que o jornalista. Ele é um filtro para pegar as coisas que não importam, que não fazem parte, que não ajudam, e aí levar. Sim, diante da análise de Boaventura de Souza Santos sobre como as normas foram moldadas por desigualdades de raça e classe, como o jornalismo hoje reproduz ou confronta essas estruturas? A gente sabe que muitos veículos não confrontam, eles simplesmente absorvem isso que tem e reproduz. E quando eu reproduzo, eu estou criando uma massa cada vez maior de pessoas que acreditam que algumas, e aí eu falo o movimento LGBT, o movimento negro, eles não se encaixam, né? Porque para eles é uma coisa mais inferior, é uma pauta que não interessa muito. Outros veículos já começaram a trabalhar isso, e aí você vê uma diferença muito grande. Porque o problema nosso é que a gente não discute isso como se fosse um assunto do dia a dia. É pautas pontuais. Que acontece. Aí um cara ali reclamou porque não foi maltratado, porque não foi respeitado. Aí eu trabalho ali aquela pauta, mas eu não levo à frente. E aí outras vítimas vão aparecendo, eu não vou ter acesso a essas vítimas, elas às vezes não vão denunciar ou se calar. Então a gente termina não levando esses assuntos a sérios e não discute isso na sociedade como deveria fazer, que é cobrar de cada um de nós, dizer assim, está aqui, o problema é esse, qual é o seu papel para acabar com isso? A gente não discute as pautas de racismo, a gente discute só em casos pontuais, quando acontece alguma denúncia. Sim. Como aponta Muniz Sondré, o racismo passou a ser tratado pela imprensa mais por pressão social do que iniciativa própria, como você citou. Geralmente ganhando espaço apenas em datas pontuais, que a gente acabou de falar. O que pode ser feito para que o jornalismo trate o racismo como uma pauta permanente? Pois é, aí a gente tem o dia da não sei o que negro, a gente Consciência tem a consciência negra. negra, o dia do índio, o dia do, né, o dia não sei o que, o dia não sei o que. E aí o poder público faz aquelas festinhas, aquela entidade, um negócio lá, e ali morre o assunto. E muitas vezes, durante a discussão desses dias, a gente não fala dos problemas. Fala de qualquer outra coisa, é o dia disso nas escolas. A gente tem que começar a tratar isso aí como uma pauta diária, fazer com que no dia a dia as pautas trabalhem isso. Eu vou fazer uma matéria sobre qualquer outro assunto, dá para eu entrar nesse tema, dá para mostrar o problema. Eu acho que só mostrar o problema é muito legal, porque muitas vezes é a minha manchete. Mas onde que eu vou dar discussão? Onde eu mostro? Eu dou oportunidades para os negros trabalharem, mas os veículos de comunicação, né?